Vamos a comenzar con el capítulo 4 de espacios vectoriales con producto interno. Eu quero começar fazendo uma ilustração no plano R2, que é o espaço vectorial dos pares ordenados, dos vetores que são pares ordenados. Lembrando o seguinte, vamos pegar dois vetores de R2, o vector A, B e CD, e como já vimos no capítulo anterior, os dois vetores podem ser representados por setas, dessa forma. Aqui está o vector AB e aqui está o vector CD, e os dois vetores formam um paralelogramo. A soma desses dois vetores é essa diagonal, e a subtração desses dois vetores, a diferença desses dois vetores, nesse caso esse vetor menos esse vetor, é essa outra diagonal que está nessa direção, de aqui para aqui. E quando temos que o paralelogramo é um retângulo, lembrem que o retângulo é um caso particular de um paralelogramo. Um retângulo basicamente é um paralelogramo com os quatro ângulos retos que medem 90 graus. E uma particularidade que tem esses retângulos, os retângulos, é que o tamanho das diagonais são iguais. Esse, de fato, é a principal propriedade, ou seja, um paralelogramo é um retângulo se somente se as duas diagonais medem o mesmo. Então, considerando esse fato, que temos aqui um retângulo, isso significa que esses dois lados são perpendiculares. Na verdade, os quatro ângulos são 90 graus, em particular esse ângulo daqui é 90 graus. Então, o comprimento de cada um das diagonais são iguais. Então, eu vou calcular o comprimento de cada diagonal. Então, uma das diagonais é a soma dos dois vetores, que é esse. E o comprimento desse vetor é a raiz quadrada da primeira componente ao quadrado mais a segunda componente ao quadrado. E o comprimento da outra diagonal, que é esse vetor, é o quadrado do primeiro, a raiz quadrada do quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo. Agora vamos fazer uma conta direta sobre essa expressão e vamos chegar a esse resultado da seguinte forma. Então, elevando ambos lados ao quadrado, temos que a raiz corta com o quadrado em ambos lados e fica simplesmente essas expressões que estão dentro. E eu vou desenvolver cada uma delas. Então, aí vamos ter a elevado ao quadrado mais 2ac mais c elevado ao quadrado mais b elevado ao quadrado mais 2 vezes bd mais d elevado ao quadrado igual a a ao quadrado menos 2 vezes ac mais c ao quadrado mais b elevado ao quadrado menos 2 vezes bd mais d elevado ao quadrado. Então, esse termo com esse termo cortam, esse com esse, c quadrado com c quadrado e d quadrado com d quadrado. Então, o único que sobra é 2ac mais 2 vezes bd do lado esquerdo e menos 2ac e menos 2 vezes bd do lado direito. Então, esse termo é semelhante com esse, passando para o outro lado a somar,
esses dois se juntam para ser 4AC. O mesmo outro, menos 2 vezes BD passa para o lado esquerdo, com S dá 4 vezes BD. Dividindo entre 4 temos AC mais BD. Então, se esses dois vetores, A, B e CD, formam um retângulo, então essa expressão tem que ser necessariamente igual a zero. Essa expressão que está aqui está guardando a informação respeito ao fato de que esses dois vetores formam um retângulo. Ou seja, esse número nos dá informação respeito ao fato de que esses dois vetores são perpendiculares. Então, esse número é muito importante e vamos a dar um nome específico a esse número e vamos a chamar a esse número como o produto interno entre esses dois vetores. E vamos a escrever dessa forma. O número AC mais BD é o produto interno entre os vetores AB e CD. Como vocês veem nessa conta que eu fiz e a interpretação geométrica dela, os vetores A, B e CD são perpendiculares quando esse produto, que é esse número daqui, é zero. Então, essa expressão que está aqui, ele guarda informação respeito à geometria do espaço R2. De fato, através desse produto podemos calcular o comprimento de um vetor. Por exemplo, o tamanho do vetor AB, que é A quadrado mais B quadrado, ele é justamente a raiz quadrada de AB vezes AB, do produto interno entre AB e AB. Claro, se aqui repetimos AB e colocamos AB aqui, então o produto vai ser A vezes A, que é A quadrado, e B vezes B, que é B quadrado. Então, AB vezes B, AB é A quadrado mais B quadrado. Então, A quadrado mais B quadrado é o produto interno entre AB e AB. Então, o tamanho do vetor AB, que é a raiz quadrada dessa expressão, pode ser expressada como a raiz quadrada do produto interno do vetor com ele mesmo. E o cosseno do ângulo entre os dois vetores, entre o vetor AB e CD, é justamente essa expressão que está aqui. Tudo está em termos do produto interno e do tamanho do vetor, que por sua vez ele está definido em termos do produto interno. Ou seja, para definir o tamanho de um vetor em R2 e o ângulo entre dois vetores, precisamos apenas conhecer o produto interno entre os dois vetores, no caso, entre A, B e CD. Então, como eu já disse, o produto interno entre dois vetores, ele guarda muita informação respeito à geometria do espaço. E esse produto interno satisfaz essas quatro propriedades que tem aqui. Se somamos dois vetores e multiplicamos o resultado por outro vetor, isso é o mesmo que multiplicar cada um dos vetores por esse vetor e somar, como está aqui. Eu multipliquei esse vetor por CD, esse vetor por CD, e eu somei os resultados. Ou seja, o produto interno é distributivo, como mostra isso. Não somente se coloco a soma de dois vetores na primeira posição, também se coloco a segunda posição como uma soma de vetores, acontece o mesmo. E é fácil de provar qualquer uma delas. É somente fazer essa soma. Vamos fazer. É muito rápido. Então, a primeira é A1, B1 mais C1, A2, perdão, que é A2, B2, tudo isso vezes CD.
Então, somando esses dois vetores, temos A1 mais A2, B2, A2, B1 mais B2, BCCD. Então, o produto, por definição, o produto DAB com CD é A vezes C e B vezes D. Componente a componente e somamos, ou seja, isso é A1 mais A2 vezes C mais B1 mais B2 vezes D. Ok, agora vamos calcular o outro do lado esquerdo, que é A1, B1 com CD. Isso aqui é D. Mais A2, B2 com CD. Então, o primeiro produto dá A1 vezes C mais B1 vezes D. Mais o segundo produto dá A2 vezes C mais B2 vezes D. Então, claramente são iguais. Essa expressão que está aqui é exatamente isso que está aqui. Ah, perdão. Um pouquinho melhor. Na verdade, essa expressão que está sobre a linha é essa expressão mais essa expressão. E a outra é o que está sobrando, B1 vezes D e B2 vezes D. Então, realmente, essas duas expressões são iguais. Da mesma forma, o outro, a segunda, pode ser feita a conta direta. A outra propriedade que satisfaz é se multiplicamos por K um dos vetores, o primeiro, então esse K sai do produto interno em qualquer dos dois casos, tanto se for que K está multiplicando o primeiro vetor ou o segundo vetor. K é um escalar, um número. E a terceira propriedade diz que essa é uma espécie de comutatividade, né? Se chama simetria. Podemos girar este produto e o resultado é o mesmo. E, finalmente, a quarta propriedade que diz que se o produto de um vetor com ele mesmo é zero, então o vetor tem que ser zero. Essa propriedade é bem simples porque o fato de que AB vezes AB é igual a zero significa que A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado igual a zero. Então, a única ocasião na qual isso é verdade é quando A é zero e B é zero. Ou seja, o para B é igual a zero. Então, a prova de qualquer deles é uma conta direta. Essas duas propriedades que aparecem aqui, essas duas, se chamam propriedades de linearidade. Essas que estão aqui se chamam propriedades de linearidade. E essa aqui se chama simetria, lei de simetria, ou comutatividade. Né? E a terceira é positividade. Não vamos a colocar um nome para isso. Uma observação importante é a seguinte. Observem que quando multiplicamos dois vetores, o resultado não é um novo vetor, é um número.